E meus caros, Paulo e Satier, nós temos agora para falar conosco com exclusividade um cara que dispensa todas as apresentações, ele é absolutamente fenomenal. Estou com saudade do Gustavo Gayer, deputado federal. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Marco, Paulo, Satier, bom dia a toda a audiência. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Ó, tá ficando frequente já, hein? Tô virando parte da bancada. Estava aqui na semana passada. Foi muito bom. E o pessoal adora você, Gustavo, porque você traz os bastidores no seu canal, no YouTube. É um canal que está explodindo. Eu estou super feliz. Daqui a pouco vai bater 2 milhões de inscritos. Você merece, porque o trabalho é muito bem feito. Você articula. Você tem uma assessora e um time maravilhoso, a Dulce. Um beijo para a Dulce e todo o seu time, que são todos maravilhosos. Agora, a questão que fica, Gustavo, é o seguinte. E esse burburinho de impeachment do Lula? O pessoal está na dúvida, o pessoal está olhando para o lado, turma da direita acha que ainda tem muito medo. Qual é a realidade que você que está acompanhando aí de perto pode passar para a gente? O fator determinante se o impeachment do Lula ou o impeachment de qualquer presidente no Brasil prospera ou não é a relação que esse governo tem com o centro, né? O que a gente chama tanto assim de centrão. E como é que está a relação do Lula em relação ao centro? Né? Como é que está essa dinâmica PT e centro? O centro está extremamente indignado com o Lula por causa do Flávio Dino, que fez aquela questão lá, né? Foi atrás e suspendeu as emendas parlamentares. Lembrando que o centro ele só existe por causa das emendas parlamentares. Se não houvesse emenda parlamentar, o Congresso seria dividido entre direita e esquerda. Então, o centro, onde tem aqueles mercenários que entram ali apenas visando roubar a emenda parlamentar, aumentar a sua base, comprar vereador, comprar prefeito e seus projetos de poder. Então, aquilo prejudicou bastante o relacionamento entre o PT e o centro. O centro está, assim, indignado, está ressentido. Aí vem essa desaprovação, essas escorregadas do Lula logo agora no início de 2025, a questão do Pix, depois vem comida, continuar vendendo comida estragada, né, ignorar o prazo de validade, depois vem falar intervenção no preço dos alimentos, uma escorregada depois da outra. O centro está vendo cheiro de sangue. Vou dar um exemplo para você. O Kassab, o dono do PSD, que é o partido do STF, na minha visão, o PSD é o partido do STF. O Kassab acabou de falar, eu coloquei onde é que foi. O Kassab acabou de falar que vai, aqui ó, insatisfeito o PSD cobra por ministérios com maior vitrine. O que isso quer dizer? Partido de centro, vendo que o Lula está sangrando, sentiu o cheiro de sangue e quer abocanhar ainda mais um pedaço dessa carniça, né, que virou esse governo, para obviamente poder roubar mais dinheiro público. Há um afastamento acontecendo entre o centro e esse governo. O governo não cumpre suas promessas, está com uma rejeição muito alta, e o centro ele faz uma análise, o custo-benefício, né? Se ficar junto com esse governo, se ter ministérios, vai melhorar a possibilidade de eleger o seu pessoal, né? Os seus deputados federais, os seus senadores, ou prejudicar. Com esse relatório que sai hoje, nessa pesquisa que sai hoje da Quest, mostrando que o Lula tem uma rejeição maior que a aprovação, e lembrando, a Quest é um instituto de pesquisa dos que mais favorece a esquerda, que mais favorece o PT. O centro está começando a perceber, cara, acho que é melhor a gente se afastar desse povo, senão a gente não se reelege. Mais ou menos igual o que aconteceu com a Dilma. Não é porque o centro teve um súbito interesse e preocupação com a qualidade de vida do brasileiro comum. Não. Eles perceberam que ficar com o Dilma prejudicaria seus futuros projetos políticos, reeleição e tudo mais. Isso está acontecendo com o Lula agora. Então, assim, é um momento embrionário ainda do impeachment, mas ele já nasceu forte. Decisão do TCU sobre a questão do pé de meia. Ali você já tem o fato jurídico inquestionável. E se, querendo ou não, impeachment precisa de uma decisão política, mas ela precisa de ter um fato jurídico. Esse pé de meia é o fato jurídico, né? O fato de um desrespeito legal inquestionável. A tempestade perfeita está formando, galera. Está formando assim, a tempestade perfeita contra esse governo. Todos os indicadores, né, mostrando a população, vendo que está tudo mais caro, vai aumentar agora, semana que vem, a gasolina. Não tem o que se falar desse governo que seja bom. A pesquisa Quest mostra vários outros aspectos também, faixas etárias. No Nordeste, o Lula desabou, lembrando que a única região que o Lula ganhou e nas eleições foi o Nordeste, e no Nordeste ele desabou. Não só ele caiu 10 pontos, tá? A aprovação não só caiu 10 pontos, como a rejeição subiu 12.
Ou seja, a diferença que era de 50% foi para 24%, se eu não me engano. Nunca o PT esteve tão mal como está agora no Nordeste. Então, agora é só saber aproveitar essa situação. E agora eu jogo até uma pergunta para os meus colegas de bancada. É um questionamento que eu escuto muito aqui. Se a gente corre atrás do impeachment e a gente consegue derrubar o Lula, Alckmin assume e o PT vai ter a narrativa ensinada nas faculdades de golpe. Se a gente deixa ele continuar, vai sangrar o nosso país muito. Nós vamos ver um colapso econômico e já está. A inflação vai para 5,5 agora. A projeção de inflação já subiu de novo para 5,5. O Brasil sangra, as pessoas pobres vão sofrer muito, porém, uma lição será aprendida. Talvez para o resto da eternidade, né? Não colocar presidentes de esquerda no poder. Aí fica aquela dúvida, sinceramente, uma dúvida. Corre atrás do impeachment agora ou deixa o Lula terminar o seu governo para ele não ter narrativa de perseguição e a população aprender o que é votar no PT. Eu vou responder, Marco? Eu virei um entrevistador agora, você viu? Não, você tocou num ponto que para mim é primordial, Gaio. Desculpa, Marco, me colocar na frente, mas assim, a maior, com todo o respeito, não a sua pergunta, tá, deputado, mas a maior idiotice que nós podemos pensar não, vamos deixar sangrar, porque nós estamos enfrentando, não é só o PT, não é só o Lula, e o PT não é um partido. O PT é um think tank revolucionário que comanda a Revolução Latino-Americana, são os cabeças do Foro de São Paulo, e eles promulgam as estratégias para a tomada do poder e das ditaduras em todo o continente. Dar espaço para o PT, achando que ele vai cair, etc., talvez nós estejamos entrando no caminho da Nicarágua, no caminho da Venezuela. A mexicanização da segurança pública já está acontecendo por intermédio dos braços deles aqui no Brasil. Talvez não dê tempo de voltar atrás, é cair no mesmo erro da Venezuela. Ah, é o Alckmin? Ok, o Alckmin, a gente entra nesse cenário que o deputado tão bem descreveu, né? Eu acho que nós cogitarmos deixar sangrar, nós temos resultado histórico no Brasil. Falaram, vamos deixar o Lula sangrar por conta do mensalão em 2005. Ele foi reeleito. Ah, não, a Dilma, a Copa do Mundo, não sei o que, as manifestações de rua. Olha o que aconteceu. Incrivelmente, a Dilma foi reeleita em 2014. E o que parou o PT? O que parou o PT? O impeachment. E ainda assim eles encontraram meios políticos, judiciais, entre outros, para voltar ao projeto de poder que eles têm para a América Latina, que não é só para o Brasil, né? O PT ele não pode ser encarado como um partido político comum. Enquanto isso acontecer, nós estaremos no caminho da desgraça profunda. Isso vai na linha do que a gente fala bastante aqui do consórcio, né? E não é só o consórcio Blocão, CNN, Globo. A gente não pode subestimar a lavagem cerebral que eles têm hoje nos meios de comunicação, que eles promovem, porque por mais que e a direita repete muito isso, né? Ah, mas as nossas redes são maiores, mas eles chegam nos rincões do país. Ah, nós chegamos também. Tudo bem, mas eles chegam todos os dias com aquele papo de lavagem cerebral, que vai do trans da novela, que é a vítima, do homem branco opressor, do rico, do fazendeiro. E isso vai criando no imaginário coletivo as figuras que depois vão ser eleitas por essas mesmas pessoas, Érica Hilton, Samia Bonfim e companhia, né? A turma do PT. Mas eu queria, até para a gente entrar mais a fundo nisso, porque eu tenho certeza que a gente tem muita pergunta para o deputado. Satye, por favor, né? Aqui é um papo informal. Se você quiser falar um pouco e fazer uma pergunta para o deputado, fica à vontade. Perfeito, eu entendo que tem que começar, eu estou bem à vontade aqui, sempre fico bem à vontade, eu entendo que precisa começar por um ponto. É óbvio que precisa ser destruído todo o império global, um império marxista que fora construído no Brasil e que fora denunciado pelo professor Olavo de Carvalho na década de 90 e a imprensa negligenciou, o judiciário negligenciou, a própria direita inexistente também, de certa forma, negligenciou, as instituições evangélicas e católicas, cristãs como um todo, negligenciaram e hoje nós nos encontramos do jeito que nós estamos. Veja, a fissura que aconteceu com o impeachment da Dilma em 2016 foi uma fissura grande, embora eles se reorganizassem para que voltassem ao poder. Entendemos isso. Hoje, o pêndulo ou a ferramenta está na mão dos nossos algozes. Mas isso pode virar, como já aconteceu, por exemplo, na Lava Jato. A Lava Jato foi uma ferramenta que fora usada para
investigar corrupção. Essa corrupção estava ali no governo vigente, o PT, e a corrupção feita pelo antigo governo do PT também, que foi do Lula. Veja, em 2016 a gente conseguiu respirar e sonhar com uma nova realidade. Então eu entendo que a luta nas ruas pelo impeachment é uma luta nobre, é uma luta que dá para trazer resultados e dá para mostrar o aceno. Agora, deputado Gustavo Gaia, além da luta na rua, que já estão se organizando agora a partir do dia 16, se não me falha a memória, de março, quais são as lutas políticas dentro do Congresso Nacional? Eu sei que estamos em recesso, volta agora em fevereiro, mas o que está acontecendo efetivamente no Congresso Nacional para corroborar com o movimento das ruas e com os anseios da população brasileira? É como você disse, Sati, agora nós estamos no momento onde não há sessões. Quando não há sessão, os deputados nem sequer vão para Brasília, não tem como a gente conversar com os deputados que não estão dentro dos nossos grupos, vamos dizer assim, né? Então a gente tem os nossos grupos, obviamente, a gente conversa mais aqui entre o PL e a oposição, e não tem essa articulação acontecendo justamente porque nós não nos encontramos. É como se houvesse um grande recesso. Esse é o problema do Brasil, né? Era para todo mundo estar trabalhando, mas não. O recesso de política é o recesso mais longo que já se viu na história. Agora, nós estamos sim trabalhando para conseguir espaço nas comissões, bloquear o PT em todas as comissões possíveis. A gente sabe que eles virão com tudo na questão das redes sociais. Na cabeça do petista, a desaprovação do Lula, o aumento da picanha, do preço da picanha, o aumento do preço da gasolina, o aumento da inflação, o aumento da Selic é por culpa das redes sociais. Não é culpa do Lula, não é culpa da incompetência desse governo, não é culpa da incompetência do Haddad, é culpa do povo que de repente começa a analisar as coisas por um prisma diferenciado que não seja o da extrema imprensa. Então nós sabemos que eles virão com tudo dessa vez. Agora sim, sem meias palavras, sem comer pelas beiradas, para censurar as redes sociais, para impedir que programas como esse, como o Show da Manhã e o Fio Diário aconteçam pelo Brasil. Então nós estamos tentando conquistar a Comissão da Comunicação, porque na Comissão da Comunicação nós podemos estabelecer ali pelo menos um grande obstáculo a essa tentativa do governo de nos censurar. Então é um foco que nós temos. Aí nós temos a Comissão de Relações Internacionais também, a Comissão de Relações Internacionais, a QDREM, esqueci a sigla dela, mas é a Comissão de Relações Internacionais Exteriores, né, que a gente vai tentar pegar também para ter mais articulação com o governo do Trump. E como vocês estão acompanhando, gente, o Trump não veio para fazer palavras bonitinhas. O que aconteceu com a Colômbia agora ficou bem claro, né? Se o governo do Lula achou que ia poder bater de frente com o Trump, a Colômbia passou a maior vergonha internacional que eu já vi. Ela superou o Brasil de longe, né? Comprou briga, blefou, o Trump foi para cima, pagou o blefe, voltaram para trás, vão aceitar os deportados algemados nos aviões americanos, acabou, não tem mais conversa. Então, a gente está vendo muita essa articulação acontecendo também com os Estados Unidos, com o governo americano, para conquistar, para nos ajudar aqui, né? Para trazer luz para o mundo para o que está acontecendo no nosso país. Fora isso, é esperar, obviamente, o início das comissões e travar os projetos que o PT vai vir com tudo. Lembrando, o custo de aprovar um projeto agora do PT está mais alto, tá? Quando o PT ou o governo, pelas pesquisas lá em 2023, início de 2024, mostravam uma aprovação muito grande, né? Como que nós sabemos que não era verdade, mas as pesquisas mostravam uma aprovação muito grande, era muito mais fácil para esse governo comprar votos de deputados e senadores. Porque para esses deputados e senadores, estar junto com esse governo representa uma maior possibilidade de ser reeleito. Só que aí vem, o governo quebra, o governo suspende as emendas, claramente não tem nem verba para pagar a emenda mais, esse governo está totalmente quebrado e está com a rejeição muito alta. Isso cria uma bola de neve. Deputados e senadores de centrão começam a analisar e pensar assim, peraí, se eu votar, se eu ficar junto desse governo, eu vou me queimar, dificulta a minha possibilidade de reeleição, e eu já sei que eles não estão cumprindo promessa, que eles prometem que vão pagar e não pagam. Lula prometeu que ia pagar, o povo foi e votou na reforma tributária, na semana seguinte, Flávio Dino vai lá e suspende tudo. Eu não vejo como o governo consiga reconquistar a confiança do centro. E se você perde o centro, você perde o governo. Tem um superchat aqui, antes de eu jogar para o PH, que eu queria transmitir para o deputado Gustavo, do Rodrigo Torre. Olha só. Bom dia, deputado. Caso o impeachment aconteça, qual o risco real do STF derrubar e continuar a democracia
em nome do amor. O Rodrigo Torre, eu sou da opinião que o próprio STF já está também alargando a mão, abandonando o Lula. Ele está custando muito para o sistema. Eles fizeram tudo, Lula só serviu para entre aspas, né, derrotar Bolsonaro nas eleições, só que agora ele está custando muito para esse sistema. Está envergonhando o Brasil internacionalmente, está colocando o Brasil em risco de sofrer sanções internacionais, aproxima o Brasil dos narcoditadores da América Latina, de terroristas lá do Hamas. Tudo isso está prejudicando o sistema. Porque se a população se rebela, elas vão se rebelar não só contra o Lula, cai tudo que o sistema está tentando construir. Então o STF está vendo a possibilidade de, olha, cara, talvez o Lula não vai dar certo, e não tem ninguém que represente mais o sistema do que Geraldo Alckmin. Inclusive, eu acho que ele só foi colocado como vice do Lula por uma imposição do sistema. Ó, a gente libera para você ser candidato, te ajuda a chegar lá, libera todo o seu caminho, censura os adversários, mas você vai ter que colocar o Geraldo Alckmin como seu vice. O sistema ele não dá ponto sem nó. Então, se o Lula está no caminho de sofrer impeachment, o sistema vai liberar ele para que isso aconteça. Porque ele está custando muito, justamente para esse sistema que o colocou lá. Mas que esse ponto eu acho interessante. Só lembrar, pessoal, a partir de 50 a gente lê durante o programa, a partir de 10 ao final, tá? A nossa regrinha do Superchat para organizar aqui a nossa vida. Mas é um ponto interessante, Gustavo, porque o Supremo, ele deixa todos nós completamente estarrecidos. Não é nem semana após semana, é dia após dia. A gente tem aqui um quadro no programa chamado Crimes do Supremo Tribunal Federal, onde a gente aponta uma quantidade de abusos, né, que, inclusive, a gente está mensurando isso lá no exterior, no IFPE, para publicar até o começo do ano legislativo, mas quando a gente achava que ia arrefecer, eles dobraram a aposta. Foi. É por isso que é uma incógnita, de fato, né? A gente fica sempre... não dá para fazer um cálculo... É muito difícil para vocês fazerem cálculo político quando do outro lado da Praça dos Três Poderes, né, do lado de vocês, tem um Supremo que não dá segurança jurídica nenhuma porque ele se tornou um regime totalitário, de fato, né? O Supremo não é porque ele está abandonando o Lula ou abrindo mão de manter o Lula na presidência, quer dizer que ele está indo para o nosso lado ou nos vê como uma ameaça menor. Pelo contrário, se eles sabem que o Lula não tem como continuar fazendo parte ali da quadrilha, do esquema, eles precisam tirar os adversários, porque se o Lula cai, a direita obviamente sobe com muito mais força. Agora, então, uma coisa não impede a outra de acontecer. O sistema abandona Lula, o sistema talvez entrega Lula para o impeachment, mas fará de tudo para que a direita não cresça no Brasil, para que os conservadores não alcancem mais espaços no poder. Isso são coisas completamente distintas. É assim que eu vejo. Perfeito. Paulo, tem uma pergunta para o deputado? Eu tenho um comentário, né, que eu acho que é inspirador, porque o deputado falou tão bem da questão da Colômbia ontem, e olha só o que aconteceu. O Gustavo Petro, tá, ele tentou criar uma articulação, inclusive a base do Foro de São Paulo, através da Xiomara Castro, a presidente de Honduras, marcaram uma reunião para essa quinta-feira, e eles vão tentar armar uma coalizão envolvendo Nicarágua, Colômbia, Venezuela. O Maduro ontem já saiu apoiando o Gustavo Petro, o Cuba, de Miguel Dias-Canel, que recebeu o ministro das Relações Exteriores do Brasil na sexta-feira, lá em Havana, tá? E também nós temos o México nessa trama. E o que acontece? O que fez o Petro recuar igual um cachorrinho com o rabo entre as pernas ontem? Boa parte da população civil colombiana foi para as redes sociais, convocaram manifestações de rua para pedir o impeachment, tá? Para pedir o impeachment do Gustavo Petro. Vários senadores da oposição, alguns de direita, a maioria de direita, para falar a verdade, principalmente no Senado colombiano, pediram que o Petro renunciasse imediatamente. Os prefeitos e governadores montaram um comitê de crise, começaram a fazer contato com o Departamento de Estado americano e estabeleceram uma ponte com o Marco Rubio ontem para mostrar que aquela era uma posição pessoal do Gustavo Petro e não do governo colombiano como um todo, quando eu falo governo em todas as instâncias,
Tá? E foi por isso que uma das sanções que o Trump aplicou ontem foi justamente de qualquer pessoa que fosse filiada ao partido do Petro ou de algum partido que apoiasse o governo, tá? Ia ter o seu passaporte, perdão, o seu visto americano suspenso imediatamente. Assim, ele emparedou o Petro de uma forma que, se hoje o Petro continuasse, em uma semana o governo dele caía. Foi esse o poder que o Trump colocou na mesa ontem, quando ele colocou aquela sigla em inglês que dizia, traduzindo aqui para o português, né? Procurou o problema veio, né? Procurou o contato veio. Se foi nada, segue o jogo. Então, deputado, isso demonstra que o trabalho que vocês estão fazendo agora, esse projeto Fora Lula, é extremamente importante e isso acuou o governo. Tá? Não sejamos aqui, vamos tirar as coisinhas de lado. Eu posso falar, deputado, eu sei que muitas coisas o senhor não pode dizer. Foi por isso que ontem o Lula não saiu para defender o Gustavo Petro, porque ele sabe que a corda dele está no pescoço também aqui, a situação dele não é fácil, ele tem ministro falando para o povo parar de comer laranja no Brasil, tá? A situação é essa. Então, assim, esse trabalho está sendo muito bem feito, deputado, parabéns, eu não quero fazer pergunta, eu quero parabenizar, e como cidadão aqui dá força, porque os fatos estão acontecendo, e o Petro ontem ele foi emparedado pelo povo e por outros políticos, que contornaram ele para o país não afundar. Eu quero aproveitar aqui a questão do tema internacional e trazer, perguntar para o Gustavo sobre a postura do Trump e como isso pode ser também uma bússola para a direita brasileira das próximas eleições. Eu acho que esse tema é um tema gigantesco, fundamental, porque hoje, mais do que nunca, Gustavo, eu acho que a gente tem que procurar se aliar em blocos, né, com prioridade em termos de discurso, elencando na hierarquia de valores que a gente tem quais são os principais problemas a serem enfrentados, os maiores desafios. E o Trump, ele fez um gabinete totalmente antissistema. A gente viu isso. A nossa realidade é diferente. A gente está com as mãos amarradas, a gente está que nem o David Blaine aqui, com as mãos amarradas dentro de um carro acorrentado, caindo num tanque de água, com um cronômetro para sair da encalacrada, porque a gente tem aqui o Supremo e a gente tem, diferentemente lá dos Estados Unidos, lá tem a Fox News e vários canais independentes fortes. A gente tem pouquíssimos canais independentes fortes e só, não tem uma Fox News, não tem nada aqui no Brasil remotamente próximo disso. Então, como que você avalia o comportamento do Trump como inspiração para as novas lideranças que querem se destacar na próxima eleição? E você sabe, eu não sou o cara que gosta de falar de eleição. Eu acho que a gente, se quiser fazer alguma coisa pensando em 26, tem que começar ontem. Bom, essa onda, esse despertar está acontecendo no mundo inteiro, sabe, Marco? A gente está vendo o que aconteceu na Itália, na Hungria, na El Salvador, Argentina, né? O caso recente também, e agora Estados Unidos. E o que acaba dominando o debate? É os resultados que esses governos estão dando para a sua população. Ainda é cedo para falar dos resultados que essas medidas tomadas pelo Donald Trump vão ter nos Estados Unidos, embora nós saibamos, com uma maior absoluta convicção, que vai melhorar muito a qualidade de vida do povo americano. Assim como tem acontecido na Argentina, assim como está acontecendo na Itália. El Salvador é o caso icônico, né? Todos esses resultados acabam influenciando a política no Brasil. Não apenas a bravata, não apenas a campanha, mas cumprir as promessas e mostrar que esses resultados beneficiaram muito a população. Aí o povo brasileiro começa a querer a desejar que as mesmas políticas sejam aplicadas aqui. Entendem que essas políticas são aplicadas pela direita. Então esse é, para mim, uma das consequências mais imediatas, né? É o resultado que as políticas têm nos outros países e como elas reverberam nos desejos e anseios da população do Brasil. Isso vai acontecer em muitos, se não quase todos os países do Ocidente. Ontem ou antes de ontem, o Elon Musk estava na Alemanha fazendo campanha para o partido de direita na Alemanha. Olha o impacto que isso tem. E isso agora como membro do governo americano, participando lá de um fórum, de uma convenção do partido da direita na Alemanha. Isso vai trazer resultados na Alemanha também.
Oi? AFD, né? Alternative for Darkness. AFD. Aí tem o Canadá, agora, né? Eu estou acompanhando muito a situação do Canadá, porque, sinceramente, o nível ditatorial do governo do Canadá sobre o Justin Trudeau é muito pior do que está acontecendo no Brasil, acredite ou não, tá? Lá a situação é muito pior. Trudeau renunciou e agora, sem a maior dúvida, o próximo primeiro-ministro do Canadá vai ser o Pierre Poilievre, que é um cara conservador de direita e é um anseio que está acontecendo no Canadá. Por quê? Todos esses países que eu mencionei sofreram com a esquerda. É como se fosse picos e vales, né? Em 2018, ali, 2016, os países ocidentais colocaram a direita no poder, né? Macri, Donald Trump, lá em 2016. E o que acontece? A direita foi derrubada pela esquerda, a esquerda censurou as redes sociais, censurou os apoiadores, a esquerda volta para o poder, a população experimenta a qualidade de vida sobre um governo de esquerda, só que agora com uma internet capaz de divulgar os resultados da esquerda. Então a internet agora está nos ajudando a divulgar o que a esquerda está causando. Ela diminuiu a capacidade da imprensa militante mentir. E isso tem um resultado. A população está vendo agora, tendo acesso à verdade e sentindo o drama da esquerda, a população começa a desejar a direita novamente. Isso é no mundo inteiro. Então esse para mim é um dos resultados. E vai vir também, obviamente, sanções. Vai ter decisões no Congresso, que é o projeto de lei para suspender o passaporte de qualquer autoridade internacional que censura autoridades ou cidadãos americanos, e é o que foi feito aqui pelo Alexandre de Moraes. E ela não vai ficar só no Alexandre de Moraes, tá? Essas sanções, essa perseguição vai vir para cima de toda a cadeia de comando, até aquela pessoa que vai lá e assinou uma busca e apreensão ou fez a busca e apreensão. Tudo isso, todas essas pessoas pagarão um altíssimo preço. Vídeo que está acontecendo agora com a Colômbia. Então, assim, esses são um dos resultados que eu consigo perceber e, obviamente, a população brasileira está vendo que esse governo não dá mais para continuar, né? A gente está vendo aí o clamor para voltar às ruas dia 16 de fevereiro. Nós já vamos começar a ter as nossas manifestações contra o Lula e o povo está querendo, e não é povo de direita, não. O que a gente está vendo é povo que votou no Lula, revoltado, querendo ir para as ruas pedir fora Lula, não aguenta mais, não consegue encher o carrinho de supermercado. Então, as políticas do Lula estão começando a afetar até o povo que mais fez militância para ele. Os jovens mesmo não querem saber do Lula. Bom, mas é isso, para não me alongar muito, essas são algumas das consequências que eu vejo. Marco, eu acho fantástico. Oi. Eu acabei de ver uma matéria aqui no portal Brasil 247, não que eu acompanhe, mas tem que acompanhar. Olha aqui. O Pietro arregou. Não, é diferente. Petro derrota Trump e os Estados Unidos cancelam tarifa contra a Colômbia. Nem cabimento, cara. Hoje no ICL, no ICL, que é de revolucionário de esquerda, nessa turminha do ICL, eles estavam falando sobre isso, né? Que o Petro enaltecendo o Gustavo Petro, falando que ele teve a coragem de lutar contra todo o sistema. Eles estão... É muito engraçado isso. O revolucionário mais pró-sistema e pró-regime totalitário e pró-sangue da revolução, o cara fala com todas as letras. Eles mentem assim descaradamente com todas as letras, falando que o cara é antissistema. Se tem um cara que veio da guerrilha, de morte, de assalto, de sequestro, é o Petro. E os caras, eles passam a mão na cabeça dele. A questão... O Gustavo tem um vídeo sobre a questão dos deportados. Puxa a quantidade. É praxe isso, não é notícia. Isso é praxe. Todo ano todos os presidentes deportam. Ah, mas a política imigratória do Trump mudou. Sim, para pegar o cara ilegal lá e mandar de volta para o país de origem dele. Afinal de contas, se você não está cumprindo a lei do país que você entrou sem a menor cerimônia, não tem o que fazer, bicho. Isso daí... eles gostam de falar, Gustavo, que imigração é um direito humano. Você já ouviu essa, não? Não, imigração é um direito humano. Você quer ir para a Suécia, Gustavo? Quer ser cidadão sueco? Vai lá. Vou lá pro Vaticano, vou tentar entrar no... O Papa estava reclamando esses dias, eu vou tentar entrar no Vaticano sem passaporte, sem visto, ver o que acontece comigo. E tem outra. Eles falam tanto que direitos humanos... Faz o seguinte, tenta imigrar para a Coreia do Norte. Vai lá, você esquerdista, que fala que a esquerda é a favor da imigração e que imigração é direitos humanos, tenta entrar na China. Tenta entrar em Cuba, Coreia do Norte. Vai lá e vê o que acontece com você.
Eles não te deportam, não, eles te matam ali mesmo na fronteira. Deputado, faça uma proposição de reciprocidade diplomática, que todos os americanos que entraram ilegal aqui no Brasil sejam devolvidos para os Estados Unidos. Você viu isso também, né? Um doido retardado lá postou: eu sou favorável à reciprocidade. Cara, como é que esse povo é burro desse jeito? Quantos milhões de americanos estão fugindo para vir trabalhar na CLT, pagar 50% de imposto? Vai entrar no Brasil, eles vêm a nado, eles estão lá da Flórida e vêm nadando até aqui, ó. Pelo amor de Deus. É inacreditável, mas eles apostam muito nisso, né? Na câmara de ressonância deles, por mais que eles mintam, eles vão repetindo e repetem a exaustão. Eu chamo isso de masturbação coletiva ideológica. Eles ficam ali um do lado do outro, um esfregando no outro. Olha como nós somos inteligentes com as nossas frases idiotas. Mas é exatamente isso. E o cara se acha mó inteligentão. O Panúzio. Você não consegue, Gustavo, se você colocar para ouvir o ICL de manhã, eu acho que você vai passar mal. Eu dou conta. Meu estômago só o limite que eu aguento é Daniela Lima. Passou daquilo ali, cara, eu tenho um limite alto. Já é o limite alto, grande, já é o limite grande. Satye, antes do Satye fazer uma pergunta ainda para o deputado, eu não sei, ele deve estar com tempo, deputado, mas eu vou pedir só um segundinho da atenção de vocês. Inclusive, a gente está passando no canal do deputado, Gustavo Gayer. Satye, você tinha uma pergunta para o deputado. Sim, ainda era baseada na antiga pauta, justamente falando sobre essa questão do Brasil 247, tentar manipular de alguma forma, né, dizendo que o Petro saiu vencedor nessa articulação internacional com Donald Trump. Veja, a gente viu o Donald Trump assumindo o poder, as Big Techs super bem representadas, Meta, Facebook, Twitter, Instagram, Jeff Bezos, o Google, a Amazon, a Apple, estava todo mundo lá, mostrando claramente que o pêndulo mudou, mudou o cenário internacional. Como é que a comunicação pode influenciar na queda do Lula? Visto que em 2016 o Facebook, o Instagram, as redes sociais estavam completamente abertas e livres. O cenário de mídia social em 2016 era um cenário praticamente próximo ao que pode acontecer com essas Big Techs se aproximando do Trump, as políticas de privacidade caindo, né? E hoje a gente vê uma certa liberdade nas redes sociais, inclusive várias portais como Globo News, CNN, estão sendo checados e verificados lá, toda hora tomando checagem no Twitter, no Instagram e no Facebook. Como que esse processo de liberdade de imprensa e de comunicação nas redes sociais pode fortalecer nessa movimentação para o impeachment do Lula? A maior criptonita desse governo, da esquerda, é justamente pessoas podendo falar a verdade. É ter fontes alternativas de informação que não sejam do consórcio financiado com dinheiro público, né? Então, assim, toda ditadura ela precisa censurar as pessoas, porque ela precisa de ter aquele monopólio, né? O império do pensamento único. E a internet, as redes sociais, ela dá voz a todo e qualquer cidadão comum e permite que pessoas comuns que discordem do monopólio da opinião única tenham ascensão política. Né? Antigamente, vamos dar eu como exemplo, mas hoje nós temos vários outros deputados federais. Eu não tenho padrinho político nenhum. Eu não precisei comprar votos, eu não precisei usar fundo eleitoral. A única coisa que eu fiz para chegar onde eu estou hoje, e eu agradeço a Deus por isso, é poder falar diretamente com as pessoas. E elas se viam representadas em mim. Então a população está escolhendo pessoas que os representam com a coragem de falar a verdade. E a verdade, ela se propaga nas redes sociais. Antigamente, vou dar um exemplo do centro para vocês entenderem um pouquinho. Por que o centro defende tanto a imprensa? Apesar de discordar dela em vários aspectos. Sem a imprensa, o centro não existe. O centro vai lá, rouba dinheiro, paga para a Globo, paga para os seus jornais locais para que eles possam divulgar o nome deles. O centro adora dar entrevista. Eles amam um microfone, que nem aquele doido lá do meme, né? Eles amam o microfone, eles amam o espaço na coluninha do jornal, porque é só ali que eles existem. Enquanto o lado da direita, o lado que realmente representa a população, desculpa falar a verdade, caga e anda para a imprensa. Eu mesmo, quando a imprensa vem falar comigo, eu mando uma receita de bolo todas as vezes. Que eu quero deixar bem claro, eu não preciso de vocês. E a partir do momento que eu passar a precisar, quer dizer que eu vou ter que abrir mão de escutar o que a minha base fala, ou já viro refém da opinião midiática. Isso só acontece por causa das redes sociais. É por causa das redes sociais que a gente descobriu o verdadeiro intuito
do Pix, é por causa das redes sociais que a gente sabe que ele cortou o BPC, é por causa das redes sociais que a gente sabe que na reforma tributária vai tirar imposto de renda de pessoas com doenças letais, com doenças fatais, doenças sérias. É por causa do imposto de renda que a gente sabe que a inflação está subindo, do imposto de renda. Das redes sociais que a gente sabe da questão da inflação. É as redes sociais que dão voz a pessoas comuns, que ficam revoltadas com o aumento do preço da gasolina, com o aumento do preço do arroz, do café. Gravam seus videozinhos simples, só que esses vídeos são vistos por milhões. É por causa das redes sociais que tem pessoas como o Nicolas, que num videozinho com a Havaiana branca sem custo nenhum derrubou uma indústria de fake news que custa 400 milhões de reais por ano. E agora vão gastar mais 50 milhões só para tentar desfazer um pouco essa rejeição. Então, assim, a esquerda não sobrevive quando o povo tem voz. Isso é curioso, né? Porque democracia, basicamente, é a vontade do povo. E a gente declara a nossa vontade através da nossa voz. A esquerda não sobrevive enquanto a população tiver voz. É por isso que todo o sistema autoritário de esquerda tenta censurar. É o que fez Justin Trudeau no Canadá. Venezuela, Cuba, não precisa nem falar. A Coreia do Norte não tem internet. A China não tem Google, a China não tem X, a China não tem WhatsApp. Eles acabaram de criar a inteligência artificial deles lá também, que é o DeepSeek, né? Que se você pergunta para eles assim, o que é uma ditadura socialista? Isso eu não posso te informar. A mesma coisa, né? Coreia do Norte, o Reino Unido. No Reino Unido, que o primeiro-ministro é de esquerda, lá, se você fizer um comentário que eles não gostarem no Facebook, a polícia entra na sua casa e te prende. Tem pessoas sendo condenadas a 20, 40 meses. O cara que denunciou o sistema de acobertamento, né, de cobrir aqueles estupros de crianças no Reino Unido, ele fez um documentário mostrando como que autoridades do Reino Unido, do judiciário do Reino Unido, da esquerda, e o Partido dos Trabalhadores lá, né, o Labour Party, estava acobertando e protegendo estupradores e pedófilos. Sabe o que eles fizeram? Prenderam esse cara. Esse cara está preso numa solitária porque ele denunciou pedófilos. Enquanto houver voz no povo, a esquerda não prospera. É por isso essa sanha incontrolável de censurar as redes sociais no Brasil. É por isso que esse tipo de programa que vocês fazem aqui, hoje no Brasil, para eles, vocês e nós temos que ser presos. Nós somos antidemocráticos, nós somos uma ameaça à democracia. Que democracia é essa? A democracia relativa que o Lula falava que defendia. A democracia da Venezuela, que não existe. Eu sempre gosto de lembrar, eu lembrei semana passada sobre um professor lá da Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, deputado, que era professor de Direito Constitucional da turma do Prerro, o Lênio Streck. Já ouviu falar dele? Não. Amiguinho do Lula, joga bola com o Lula e tal. Depois da manifestação do dia 9, eles repercutiram lá no ICL, a manifestação do dia 9 de junho. Foi a primeira que eu fiz do Fora Moraes, tinha Fora Lula também e tal. E ele falou exatamente o que você disse. Quem que organizou isso daí? Tal do Marco Antônio lá, aquele Superman da Jovem Pan, do Tem Pânico. que prender. Aí ele falou assim, na boa. O cara falou na boa. Prender por... Tem que prender. Quer acabar com o Estado democrático de direito. É tão previsível que a piada veio pronta. É uma coisa assim. Então, gente, vamos muito atrás, não. É muito na previsível. Globo, a maior rede de informação do mundo, de jornalismo do mundo, tá? O grupo. Na Globo, uma das principais jornalistas fala que quem criticar ou atacar medidas públicas está cometendo um crime. Ela falou isso na maior naturalidade. E medidas públicas é uma coisa que ela tirou do bumbumzinho dela, né? Incrível, isso aí foi incrível, cara. Se não tudo que... Aquilo lá, gente, eu arrepiei quando vi aquilo. Quem reclamar da política pública está cometendo um crime, pelo amor de Deus. Prestação de serviço à ditadura. E, deputado, a gente só vai caminhar para o encerramento da sua entrevista. Só posso pedir 2 minutinhos para você? 2 segundinhos? Eu sei que eu estou abusando. Por você, qualquer coisa, meu amor. Estou abusando do Gustavo Gayer. Fofura. Mas é legal abusar um pouco do Gustavo Gayer. Eu tô brincando. Vamos lá. Deputado Gustavo Gayer. Eu queria aproveitar, já para a gente encaminhar para o encerramento, agradecer demais. Eu acho que o deputado Gayer ele faz um trabalho fenomenal. Fantástico. E a gente tem agora um desafio muito grande, né? Vão ter as eleições da Câmara e do Senado para as mesas. E a pergunta derradeira, já me despedindo, mas querendo te ouvir, deputado. As pautas que
são mais caras para a população que sofre hoje com medo, que estão já presos em casa, presos cada um na sua cabeça, né, com medo de falar, do Supremo Tribunal. Essas novas presidências, o Alcolumbre já falou que não pauta nada. O Alcolumbre não quer pautar nada. Mas eu acho que mesmo assim, vamos falar, né? É inevitável a eleição do Alcolumbre e é inevitável a eleição do... Esqueci o nome do Hugo Mota. Do Hugo Mota. Como que a gente trabalha as pautas, mesmo olhando para essa situação de travamento do que importa de verdade para nós aqui no Brasil? Marco, quando esses candidatos de centro, né, do sistema se candidatam para a presidência do Senado ou da Câmara dos Deputados, eles fazem as promessas que forem necessárias para conseguir os votos, tanto da esquerda quanto da direita e do centrão. É assim que funciona. Eu tenho certeza que o Alcolumbre para lá fala que não vai pautar anistia, que não vai pautar impeachment, mas para cá fala que talvez paute, vamos conversar e tal. O Hugo Mota, eu tenho certeza que é a mesma coisa também. Mas o que vai pesar, na verdade, é que agora tem eleição. É muito diferente. Tem eleição. Por exemplo, o Lira sofreu uma pressão enorme ao final do ano de 2021 para pautar o impeachment do Bolsonaro. Não sei se vocês se lembram, mas era todo dia na imprensa. Aí a Globo chamava ele para dar uma entrevista e falava assim: ó, Lira, você tem 100 e não sei quantos pedidos de impeachment, por que você não pauta o pedido de impeachment do Bolsonaro? O que está faltando? A imprensa revoltada porque ele não derrubava o Bolsonaro, não pautava o pedido de impeachment do Bolsonaro. A resposta dele: olha, impeachment é um processo político. Olha na rua. O povo sai na rua todo domingo para apoiar ele. Como é que você quer apoiar o impeachment de um cara desse? O que ele quer dizer ali? Como é que eu vou apoiar o impeachment de um presidente que tem uma aceitação tão grande e depois eu não consigo me reeleger? Tá chegando as eleições, gente. O governo está derretendo cada vez mais. O STF tem só 12% de confiança da população brasileira. 12%. Nunca esteve tão baixo como está agora. Então, a temperatura começa a subir e estas pessoas começam a perceber que para elas poderem ser reeleitas e continuarem na política, elas vão ter que ceder à pressão da maioria. E a pressão da maioria vai começar as manifestações contra o Lula, pedindo impeachment dele. Vai começar, obviamente já tem, né, a rejeição à prisão do Bolsonaro, porque se o Bolsonaro for preso, amigo, aí você vai ver esse país explodindo, ainda mais agora com as pesquisas colocando ele à frente do Lula se as eleições fossem hoje. Então, a perspectiva de poder está com a direita. Ou seja, essas pessoas vão atender mais demandas da direita agora nos próximos 1 ano e meio, mais ou menos, né? Essa, para mim, é a minha leitura. Tá? Isso porque eu convivendo agora 2 anos com o centro, eu consigo entender como que eles funcionam. Tá? Eles procuram um caminho de menos obstáculo, que nem a água, né? Procura aquele caminho mais facilidade, com menos obstáculo. Eles sabem que o caminho com menos obstáculo agora, que as eleições estão chegando, Alcolumbre também vai buscar a reeleição, vai ser ceder para a direita. Né? Eles vão ter menos rejeição se for por esse caminho. Perfeito, deputado. Eu queria aproveitar e só fazer um apelo para o pessoal que está assistindo a nossa live pelo canal do Geyer, do Satye também, a gente está transmitindo no canal do Satye. Façam a sua inscrição no site, no YouTube do Fio Diário, tá? Então entrem lá, façam a inscrição, ativem as notificações e ajudem com like para a gente conseguir continuar nesse ritmo de crescimento muito legal, graças aí ao apoio de vocês. Para nós é muito importante. E queria agradecer, deputado federal Gustavo Geyer, obrigado. Sempre é uma honra e um prazer imenso ter você aqui no programa, no Show da Manhã. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Um abraço aí para todo mundo, um abraço para a audiência, tá? Me chame mais vezes, é um prazer participar dessa bancada, principalmente porque eu fico o mais bonito da bancada, isso é raro acontecer. Eu me sinto lisonjeado aqui, tá bom? Há controvérsias. Um mais elegante. Um abraço, Satye, galera. Quero para todo mundo, fica com Deus, e esse ano vai acontecer muita coisa. Eu acho que esse ano a gente vai ter muitas Amém. vitórias. Um abraço, tchau. Se Deus quiser. Obrigado, deputado. Um abraço.